Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Feliz segunda-feira para vocês. Espero que tenham passado um ótimo fim de semana, que tenham aproveitado muito para descansar e que essa seja uma semana abençoada. Hoje eu gostaria de estudar com vocês o livro de Tiago. Quem era Tiago? Tiago, a tradição diz que Tiago era um dos irmãos de Jesus. Era meio irmão, né? Porque ele era filho de José e Maria. E todo mundo sabe que Jesus era o filho de Deus, foi criado por José, que era o pai dele na terra, né? Então, Tiago era irmão de Jesus, ele acompanhou a história de Jesus, a infância, foi criado com Jesus. E ele estava andando o tempo todo com Jesus. Então, ele escreveu o livro de Tiago. Na série de Jesus mostra Tiago sempre junto com Jesus. Nas novelas da Bíblia mostra Tiago sempre próximo de Jesus. E o que é o livro de Tiago? Ele é um livro prático, como de provérbios. Vocês devem conhecer, ou para quem não conhece, o livro de provérbios são conselhos de sabedoria, escritos por Salomão, né? Salomão escreveu provérbios e deixou o livro de provérbios como conselhos de sabedoria. O livro de Tiago, ele é um livro prático, que aplica-se para a nossa vida, mas ele tem muitos conselhos sábios, é muito sábio como o livro de provérbios. Então, eu vou ler para vocês hoje o primeiro capítulo de Tiago. Antes, o conteúdo do livro de Tiago, eu vou ler para vocês do que se trata e a gente inicia a leitura do primeiro capítulo, tá bom? Aí no final faço as considerações finais, se for necessário. Então, vamos lá. Tiago, conteúdo. Ações falam mais alto que 1000 palavras. Esse antigo adágio popular soa alto e claro no livro de Tiago. Este livro ataca a noção de que tornar-se cristão é simplesmente uma questão de concordar com uma série de crenças, sem experimentar uma real transformação de comportamento e pensamento. Então, este livro, ele ataca essa noção que nós temos de concordar com uma série de crenças sem a gente experimentar, sem a gente viver. A gente só acredita no que dizem pra gente. Então, ele vai combater isso. Então, precisamos experimentar uma real transformação de comportamento e pensamento. Tiago foi um líder na igreja de Jerusalém. Por isso, esse livro possui um tom bem judaico. Ele contém diversos provérbios curtos e espelha os ensinamentos de Jesus, especialmente o Sermão da Montanha. Tiago aborda várias questões nas quais o comportamento cristão deveria refletir a fé cristã. Ele discute a respeito do orgulho, da discriminação, da avareza, da luxúria, da hipocrisia, dos atos mundanos e da difamação. Tiago usou diversas analogias para mostrar como a verdadeira fé se evidencia nas boas obras. Ele vai focar nas boas obras, porque a fé sem obras é morta. A fé e as obras caminham lado a lado, e ele vai focar nas obras. Comparou os crentes às árvores frutíferas, que só produzem frutos correspondentes à sua própria espécie. Por enfatizar as boas obras, é um livro muito prático sobre a vida cristã. É muito prático esse livro. E o tema é: a verdadeira fé pode ser vista por meio de ações. O Evangelho transforma vidas. E se verdadeiramente temos fé em Cristo, através da nossa fé viva, devem fluir atos de amor e bondade. É sobre isso que nós vamos falar.
Quando somos verdadeiramente cristãos e acreditamos em Cristo e temos fé nele, a nossa fé viva, da nossa fé viva podem fluir atos de amor e bondade. Então vamos analisar, cada um analise a si mesmo. Não é para analisar a vida do coleguinha, não. Analise a si mesmo. Mediante o que a gente vai ler, cada um vai fazer sua autoanálise. Essa é a tarefa nossa. Tiago 1. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Eu acho que eu vou ler na Bíblia Mensagem, porque vai ficar mais fácil o entendimento. A introdução eu li de estudo, mas o texto, para ficar na nossa linguagem, eu vou ler da Bíblia a Mensagem, tá? E vamos iniciar o texto. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus, escrevo às 12 tribos espalhadas que aguardam a vinda do Rei. Saudações. O título é Lutas e Aflições. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida. Deixa eu aumentar o volume aqui. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Então, o que vai nos ajudar a desenvolver o nosso caráter é a perseverança. Ela nos ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o nosso caráter. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar, levadas pelo vento. Ou seja, quando a gente ora, não devemos duvidar. Quando a gente ora, a gente tem que acreditar naquilo que a gente está falando, está orando, entregando a Deus. E devemos crer no milagre, crer em Deus. Temos que ter fé. Então, porque aqueles que duvidam quando oram são como as ondas do mar, levadas pelo vento. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Olha só, gente, presta bem atenção. Quando os que estão numa pior melhorarem de vida, podem comemorar. Então, quando os que estão numa pior melhorarem de vida, podem comemorar. E quando os ricos de nariz empinado perderem tudo e tiverem de viver na pior, comemorem também. As riquezas têm vida curta, como a flor do campo. Não dá para contar com ela. As riquezas têm vida curta, como a flor do campo. Não dá para contar com ela. Vocês sabem que o sol se levanta, esquenta e o seu calor intenso faz a flor murchar. Suas pétalas secam e antes que se dê conta, a sua bela aparência se foi. É isso que acontece com as riquezas. Tudo é tão passageiro que quando todos começam a admirá-las, num piscar de olhos já se foram.
Aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa a vida plena. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer: é Deus que está me tentando. Isso é cara de pau. Deus não tem nada a ver com isso. Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Prestem atenção. Deus nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E o dom da vida é gratuito, é de Deus. O dom da vida é de Deus. O salário do pecado é a morte. Portanto, queridos amigos, não se enganem. Tudo que recebemos, que é bom e perfeito, só pode vir diretamente do Pai das luzes. Em Deus existe plena firmeza. Nele não existe instabilidade. Foi Ele que nos trouxe a vida pela palavra da verdade. A sua maior alegria somos nós, coroa de sua admirável criação. Somos a alegria do Senhor, a alegria de Deus. Somos a sua coroa, a admirável de criação. Porque Deus, para criar todas as coisas, inclusive o homem, Deus usou a sabedoria, Deus foi sábio, Deus é sábio. E nós somos a coroa da sua admirável criação, nós somos a alegria, como se fosse a cereja do bolo. Porque todas as coisas Deus criou com as palavras. E o homem especificamente Deus criou com as suas próprias mãos. Somos a cereja que faltava no bolo. Aí aqui continua. Coerência é tudo. Amigos, nunca se esqueçam. Aprendam a ouvir primeiro e a falar depois. E não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Então livrem-se de todo comportamento imoral e de todo tipo de maldade. Sejam humildes e não inventem nada. Submetam-se ao script de Deus. Sabe o script? Aquele que o telemarketing usa para quando ele liga para nós, ele tem um script. Tudo que ele deve falar na sequência. Eu já trabalhei com marketing, com telemarketing, eu sei disso. Temos um script que a gente tem que falar tudo que está ali, sem que o cliente perceba que você está lendo. Você já decorou, você fala o script, você tem ele de cor. É esse script. Nós devemos submeter-se ao script de Deus e não ao nosso. Pois é Ele quem dirige o cenário todo. Ele é o diretor. Se estamos numa peça de teatro, as cortinas se abriram, estamos ali como um cenário de um teatro, as pecinhas, né, de um teatro. Deus é o diretor, é Ele que escreveu o script e nós devemos seguir aquele script. Porque Deus é o diretor, Ele está ali comandando todas as coisas, comandando a peça, os atores, a hora que um fala, a hora que um escuta, a hora que um age, a hora que um espera, a hora que um senta, a hora que um levanta. Deus está ali, organizando todo o cenário. Então, nós devemos submeter-nos ao script de Deus, pois é Ele quem dirige todo o cenário da nossa vida. Ele o faz com a sua palavra, cujo final feliz é trazer salvação. Esse é o final feliz que Deus quer para nós, nos trazer a salvação. Ai, eu amo o livro de Tiago. Não se enganem, fingindo-se de ouvintes. Não se engane se fingindo que está ouvindo, quando na verdade
deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Quando a gente está no culto e Deus está falando com a gente finge que ouve, finge que acredita, a palavra entra aqui e sai aqui. E a gente não guarda ela no nosso coração e não obedece. Não se engane fingindo-se de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência. É como você se olha no espelho, daqui a pouco você sai do espelho, você nem lembra do que você viu no espelho. Você não prestou atenção na imagem que você viu refletida. Pessoal, você se arruma o cabelo, você se maquia para sair. 2 minutos depois você apagou da sua memória, você não lembra o que você estava vendo na frente do espelho. Você não lembra se você passou um batom, você não lembra se você prendeu o cabelo. Você não lembra. É a mesma coisa. Ir para a igreja, estar... não só na igreja, está normalmente é na igreja, né? Está ouvindo uma palavra, ouvindo uma pregação, finge que está ouvindo. Está entrando aqui, saindo aqui. É automático, entra aqui e sai aqui. Você não grava nada, você não guarda nada, não pratica, porque você não prestou atenção, está no automático. Piloto automático. É isso. Coerência é tudo. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade, e nela se firma, sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Então, o reflexo de uma vida de obediência e que dá ouvido à palavra de Deus e põe em prática, que se firma nela, não é o mero ouvinte, ele ouve e põe em prática, ele ouve e guarda a palavra no coração. Essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Qualquer um que se considere religioso, entre aspas, mas religioso, e fala demais, está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada. Religião de verdade que agrada a Deus, o Pai, é esta. Prestem atenção, vamos descobrir qual é a verdadeira religião que agrada a Deus. Entre aspas, é religião, tá? Cuidem dos necessitados e desamparados que sofrem e não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus. Então, tá aí. O tipo de religião, uma religião de verdade que agrada a Deus, nosso Pai, é esta. Cuidem dos necessitados e desamparados que sofrem e não entrem no esquema da corrupção do mundo sem Deus. Esse é o livro de Tiago, verso 1. Gente, é muito claro, os conselhos de Tiago são como os de Provérbios. Uma outra ocasião, eu faço a leitura do livro de Provérbios com vocês. Provérbios são conselhos de sabedoria. O livro de Tiago são conselhos práticos e tem os provérbios curtinhos, como conselhos de sabedoria. Então, o que Tiago nos ensina são as provas e as tentações, né? Ele fala sobre tentações, cumprindo a palavra de Deus. Não devemos estar na igreja apenas por estar, como uma reunião social, onde você vai ver os seus amigos. Não, sejamos praticantes da palavra. Devemos estar com nossos ouvidos atentos para ouvir toda a mensagem de Deus, para ouvir e colocar em prática, para não ser meros ouvintes, né? Ou telespectadores. Deus está no controle de todo o cenário da nossa vida. Devemos seguir o que é o script. Tudo que Deus deixou para nós como manual de vida
está na Bíblia. Devemos seguir, colocar todas o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós e procurar obedecer. Não devemos desistir facilmente, porque a perseverança vai nos ajudar a amadurecer e desenvolve o nosso caráter. Quando a gente amadurece, você perseverando, você vai desenvolver o seu caráter, vai amadurecer, vai crescer espiritualmente, crescer em graça, crescer em sabedoria. Quando você se sentir fraco, desanimado, sem sabedoria, sem saber como agir, devemos orar a Deus, pedir a Deus, que Deus nos dará sabedoria para enfrentar qualquer tipo de situação. Deus nos dará sabedoria e para enfrentar, né, qualquer situação. Independente se você perdeu tudo, você deve agradecer a Deus, confiar no Senhor. Se você tem tudo, se você tem riqueza, você também deve agradecer a Deus e louvar ao Senhor. Por piores coisas que aconteçam na nossa vida, não devemos murmurar. Deus não como que eu posso dizer? Quando nós perdemos tudo, estamos na pior, devemos comemorar e dar graças também. A riqueza, a gente já sabe que a riqueza é como a flor do campo, é como uma flor, ela murcha, ela se esvai da nossa mão. Não devemos buscar riquezas, devemos buscar o que vem do reino de Deus, buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Aí tem uma passagem que fala assim, olha só. Isso é o que acontece com as riquezas. Tudo é tão passageiro que quando todos começam a admirá-la, num piscar de olhos já se foram. A riqueza é como a flor do campo, curta. Não devemos dar a nossa vida por ela. Num piscar de olhos. A gente tem alguma coisa hoje, amanhã a gente pode não ter mais. E devemos agradecer a Deus, dar graças, estar alegres em todos os momentos. No bom, no ruim, na alegria, na tristeza, na bonança, na necessidade. Aquele que encara as lutas e aflições e as superam é um felizardo. É assim que a gente que ama a Deus é fiel de verdade. Receberemos uma recompensa que é a vida plena. Quando passamos por lutas, aí a gente diz, nossa, mas Deus permitiu, ou Deus quis que eu sofresse, que eu passasse por isso, foi da vontade de Deus, foi Deus que me colocou nessa situação. E aqui ainda Tiago diz assim para nós, é Deus quem está, não, a pessoa diz, não é Deus quem está me tentando, e Deus não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com isso. Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é uma decisão nossa. Aí a gente cede às tentações, faz tudo errado, bota tudo a perder e quer culpar a Deus. Que foi culpa de Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Foi fruto da nossa decisão. Agimos por nossa conta própria, colocamos nossa conta em risco e depois vamos culpar a Deus quando dá tudo errado. Culpar a Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos controláveis dentro de nós. Quando cedemos a esses impulsos, logo o pecado mostrará sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. É isso. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Livrem-se de todo comportamento imoral e todo tipo de maldade. Sejam humildes, não inventem nada.
Submetam-se ao script de Deus, pois é Ele quem dirige todo o cenário da nossa vida. Submetam-se a Deus, submeter-se a Deus é fazer inteiramente a vontade dEle, não a sua, não a nossa. Devemos ter coerência. Fingir que, quando a gente vai para o culto e finge que está ouvindo a palavra e não está prestando atenção, não está dando crédito, o que a gente faz? A gente está se enganando. A gente se engana. Quando você sai da sua casa para ir para o culto, para ir servir a Deus, para estar lendo uma Bíblia e não está focado e não está interessado em guardar os conselhos, a pregação, aquelas palavras que vêm de Deus no seu coração, você está se enganando. Está se enganando, está enganando os outros, mas você não engana a Deus. Você está se enganando, fingindo de ouvinte, quando na verdade deixa uma palavra entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Não guarda no seu coração. Precisamos ser coerentes. Quem apenas ouve e não faz nada e não aplica, é como olhar no espelho e esquecer da própria aparência que viu. Ou seja, você ouviu, não guardou nada, não prestou atenção em nada, não sabe o que foi falado, não se lembra, não sabe nem qual foi a palavra que veio, quanto mais o assunto que ela falou. Não sabe qual foi, tipo, o livro que foi lido. Estava lá, tipo, de corpo. A alma, o espírito, a mente estava lá na festa, lá na rua, lá no trabalho, lá na balada. Tava só a carcaça lá na igreja. A alma, a mente, o corpo, a razão estava lá em outro lugar. Não prestou atenção em nada. É isso que ele diz. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, experimenta a liberdade, é uma pessoa livre, liberta, porque nela se firma na palavra. Não é mero ouvinte. Essa pessoa vai longe e é abençoada por Deus. Esse é o resultado, esse é o segredo de uma vida abençoada. De uma vida abençoada, de uma pessoa bem-sucedida. Ela ouve a palavra, ela guarda no coração, ela pratica, ela obedece. Então, a verdadeira religião que agrada ao nosso Deus é aquela que cuida dos necessitados e desamparados, ou seja, as viúvas, os órfãos, as mulheres sozinhas, desamparadas, famílias que às vezes as crianças não têm pai presente, não tem mãe, é criado pelos avós, é uma família desestruturada, onde às vezes os avós é uma avó sozinha que mora numa casa cheia de crianças, cheia de neto, cheia de filhos, não tem quem cuida, ela tem que fazer tudo, tem que trabalhar, tem que fazer bico, cuidar dos netos, dos filhos. É uma família bem humilde, necessitada, que passa necessidade. Às vezes eles trabalham para comprar comida, não conseguem comprar comida, compram um arroz, compram uma farinha, compram um ovo para dar para as crianças, quando tem, quando muito. Não compra roupa, porque não tem como, não paga aluguel, às vezes mora num cômodo, todo mundo junto. Então, a verdadeira religião que agrada a Deus é aquela que cuida dos necessitados, cuida dos desamparados, às vezes aqueles que a sociedade olha não dá um mínimo por eles, fica largado lá no canto, todo mundo passa por ali, ninguém dá bola. Quem agrada a Deus, cuida dos necessitados, desamparados, que sofrem e não entra no esquema da corrupção deste mundo sem Deus. Porque o mundo é sem Deus. O mundo é corrupto por falta de Deus. Porque onde há Deus não há corrupção, onde há Deus não há maldade, onde há Deus não há pecado. O mundo não tem Deus. O mundo está condenado. Cabe a nós decidirmos receber a Deus, ter Deus na nossa vida,
no nosso coração, obedecer às suas palavras, acatar os seus conselhos, colocar em prática. Aí recebemos a salvação como um dom de Deus. É um dom gratuito. O que vem de Deus é gratuito, é vida. E o que vem do pecado é morte. Essa é a palavra de hoje que eu gostaria de ter compartilhado sobre o livro de Tiago, que é um livro prático, como de Provérbios, cheio de conselhos práticos para a nossa vida como cristão. E eu vou fazer a leitura desse livro de Tiago. Ele é pequenininho, ele tem alguns capítulos, ele tem cinco capítulos, dá um por dia, segunda a sexta. A gente vai ficar no livro de Tiago, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que é um livro muito prático, pequeno, fácil, e tudo que a gente lê aqui nesse livro, a gente aplicando para a nossa vida, teremos uma vida abençoada, próspera, bem-sucedida na presença de Deus, com muita sabedoria. Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã.